Muito boa noite, esta é a grande entrevista da RTP. Na próxima hora vou entrevistar Ana Gomes, ex-deputada no Parlamento Europeu pelo Partido Socialista e embaixadora. E uma das vozes que em Portugal mais se manifestam na defesa de um combate sem tréguas à corrupção. Ana Gomes, muito obrigado por vir à grande entrevista e à RTP. Primeira pergunta, quando é que se começou a interessar pelos dinheiros de Isabel dos Santos? Olha, quando a imprensa portuguesa expôs, com detalhe, a forma como a senhora engenheira Isabel dos Santos tinha comprado a EFASEC. Comprando o cão com o pelo do cão. Pagando o cão com o pelo do cão. Com um consórcio de bancos portugueses, incluindo alguns de que ela era acionista e, portanto, é manifesto conflito de interesses, dando-lhe 160 milhões, e depois com mais 40 milhões que vinham da empresa de eletricidade pública angolana. E tudo isto através de um esquema das empresas que ela tem nos offshores, da Madeira, de Malta, Chipre, etc. Eu encontrei um administrador de um banco que ela tinha na altura, o BPI, e disse, mas como é que é possível vocês entrarem numa coisa desta? Então ela é acionista, mas justamente porque ela é acionista há um conflito de interesses. E quando eu vi, portanto, que aqui todos estavam em negação, os bancos deviam fazer, tinham os deveres de compliance e ainda por cima no caso de uma PEP, uma pessoa politicamente exposta, tinham que deveres de compliance, de due diligence ainda maior. Os reguladores que não regulavam, que não funcionavam, que deixavam tudo passar, porque eles não podiam ignorar isto. Eu própria comecei a coligir com base em fontes abertas, portanto, porque eu não tenho outras, eu não sou investigadora policial, portanto, com base na imprensa, boa parte com base no trabalho absolutamente notável feito pelo jornalista angolano Rafael Marques, mas não só, a coligir o que deveria ser uma due diligence sobre ela. E fui circular isso pelas autoridades nacionais e europeias, dizendo como é que é. Bom, estou convencida que teve algum contributo para as medidas, por causa também da pressão europeia, justamente das autoridades europeias, em particular da Autoridade Bancária Europeia, para a fazer desligar do BPI e aceitar, e fazer o BPI também desligar-se do BFA de Angola. E o caso Arobe, que foi sempre um dos casos que me preocupou, porque era óbvio que era uma lavandaria. Quando ela já não podia recorrer a outros bancos que não aceitavam, ela tinha aqui uma lavandaria especial. Mas deixe-me fazer ainda mais uma pergunta sobre essa questão da EFASEC, porque nos últimos dias nós o que temos escutado é vários analistas a dizer Isabel dos Santos teve um papel relevante na EFASEC porque a empresa estava quase falida e foi ela, no fundo, que veio com o seu dinheiro salvar a empresa. Pois, se tivesse sido o cartel da Sinaloa, também não havia problema nenhum. Compreendo que tenha existido uma espécie de estado de necessidade que tenha levado as empresas a aceitar o dinheiro, aceitar e a solicitar o dinheiro de Isabel dos Santos. Não é só as empresas, é o próprio Estado português. Ainda por cima, numa altura em que sob a pressão da tropa. Mas isto vem de mais de trás. Obviamente, nós sabemos que a utilização do sistema económico e financeiro português para a lavagem de dinheiro pela cleptocracia angolana vem de mais de trás. Mas é evidente que as condições... Não começou com a Isabel dos Santos, aliás foi uma coisa organizada por seu próprio pai, e que era uma necessidade da cleptocracia em todos os... Porque Isabel dos Santos é, digamos, com seu pai, a cabeça do povo. Mas há muitos mais corruptos e cleptocratas angolanos que obviamente vão precisar de ser investigados. Alguns já estão a ser, designadamente em Angola, mas que vão precisar de tudo ser exposto e de atuação. Agora, sem dúvida é que também do nosso lado, nós devíamos ver, quer dizer, por esse critério, se é só precisamos de dinheiro, venha de onde vier, então vamos apelar aos cartéis da droga, não? Que venham cá pôr dinheiro, eles também precisam lavar dinheiro. Eles, aliás, são dos grandes utilizadores deste esquema. Não, mas a minha pergunta tinha a ver se a Ana Gomes compreende que tenha sido essa a motivação dos investidores portugueses. Não é só os investidores, eu estou a falar. Solicitaram o dinheiro de Angola para as empresas portuguesas. Dos investidores e que, aliás, atuam em Angola e que sabem bem que tinham que, para atuar em Angola, tinham que fazer parcerias com a família dos Santos e outros cleptocratas, mas estou a falar também das autoridades reguladoras, supervisoras, que deveriam, mesmo que houvesse empresários que não lhes interessasse a cor do dinheiro, exato, as autoridades institucionais
e políticas deviam ser aqueles que cuidavam justamente que isto não viesse ser uma forma de captar dinheiro de esquemas criminosos. Ora, desculpe lá, mas quer esquema mais criminoso do que andar a roubar o próprio povo? A desviar recursos do próprio povo, o povo angolano que está na miséria, vivendo num dos países mais desenvolvidos, com mais recursos da África, com um dos maiores PIBs da África. Petróleo e diamantes, nomeadamente. Com tudo, e com tudo mais potencial que não foi até hoje desenvolvido. E, no entanto, é o povo que está nos 10 últimos lugares do Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas. Só comparável à África com outro país, vergonhosamente também da CPLP, a Guiné Equatorial. Um país que tem os mais altos índices de mortalidade infantil, que tem esperança de vida de cerca de 69 anos. São os últimos dados. Tem um país, portanto, onde há, segundo o professor Alves da Rocha, um distinto economista angolano, que ainda agora esteve em Lisboa, há um país com cerca de 29 milhões de cidadãos, em que 14 milhões vivem abaixo do limiar da pobreza. Isto é, a miséria, a fome, a doença. Não é aceitável isto. Do seu ponto de vista, o que é que as autoridades portuguesas naquele momento, no momento da entrada desse capital, deveriam ter feito? E do seu ponto de vista, porquê é que não o fizeram? Não o fizeram porque justamente partilhavam dessa mesma posição de que venha o dinheiro e não queremos saber de onde é que vem. Não o fizeram porque tinham interesse nos negócios, houve cumplicidade. Estamos aqui na RTP. Lembra-se, foi há 8 anos que o ministro Miguel Alves foi tentar vender esta RTP pública a Angola. Aliás, faz 8 anos que o seu colega Pedro Rosa Mendes, por ter feito uma crítica certeira, mas violenta, à subserviência demonstrada por esse séquito do ministro Miguel Ravaz em Luanda, durante essa visita em janeiro de 2012, foi saneado da Antena 1. Isso não vai haver, quer dizer, todos falharam, e falharam não por falta de competência, mas porque não quiseram ver. Desde os reguladores... Do seu ponto de vista, houve uma intencionalidade. Não claro. Viram, ou não foram, porque não quiseram ver. Não é que as coisas não estivessem expostas. Victor, desde 2015, eu própria tenho andado a confrontar as autoridades, Portugal, CMVM, autoridades judiciais, não podiam alegar desconhecer, facultando documentos. E não houve ação nenhuma. Aliás, ainda há dias, agora eu já disse isto, mas o público ainda há dias noticiava que desde 2008, em particular desde a Operação Furacão, quando a Operação Furacão vai, por exemplo, ao private banking do BCP, o que é aquilo senão uma tremenda lavandaria? Desta mesma gente, Isabel dos Santos e mais gente, tinham todos os dados para atuar, não atuaram porque era o sinal político que lhes também era dado. Era o sinal... Parecia-se claro, os bancos, que havia um sinal político de... Então não é. Vamos fechar os olhos, não vamos querer saber, porque nós precisamos do dinheiro. Era essa a questão. O que é que aconteceu com as privatizações todas deste país? Sem sentido estratégico. Mas as privatizações não foram só para Angola, foram vendidas muito, por exemplo, a dinheiro chinês. Sem querer saber, exatamente. E aquilo que se pode dizer sobre Angola e sobre a cleptocracia angolana está a passar-se neste momento com a cleptocracia chinesa e, se calhar, com outros aspectos relacionados com os desígnios estratégicos de dominação da China. Do meu ponto de vista, mas acha que do ponto de vista das autoridades nacionais deveria haver um cuidado quando se fazem esse tipo de transações, de verificar a origem do dinheiro? Não. Isso resulta do direito das leis aplicáveis neste país e aplicáveis na Europa. E aplicáveis, aliás, a nível global, designadamente as diretivas contra o banqueamento de capitais e o financiamento de terrorismo, que são diretivas... Essas diretivas surgem pós-11 de setembro? Pós-11 de setembro, exatamente. E já vamos na quinta diretiva. Eu participei na feitura da quarta e da quinta, sei do que estou a falar, e posso lhe dizer que os advogados, os consultores, como a PricewaterhouseCoopers e outros, todas essas Big Four, os contabilistas, os notários, as agências de imobiliário, todos eles são chamados entidades obrigadas, têm deveres chamado Know Your Customer, de due diligence reforçada, por exemplo, em relação a pessoas politicamente expostas. Não fazem, ou fazem perfunctoriamente, enfim, para fingir, para inglês ver, e de facto prestam-se a ser
os veículos, as condutas disso. Mas, no caso dos advogados, e não estou a falar de todos os advogados, porque obviamente há gente séria e honesta em todo lado, e houve muitos advogados que recusaram, inclusivamente, trabalhar, e sofreram consequências de recusarem trabalhar para a senhora Isabel dos Santos em particular, porque não queriam alinhar nestes esquemas, mas são muitos advogados portugueses e contabilistas, etc., que foram os artífices desses esquemas de lavandaria, de criação dos veículos, das empresas que ora aparecem, ora desaparecem, mandam o dinheiro para aqui, para a Madeira, e depois da Madeira para Malta, e da Malta para Chipre, e de Chipre não sei o quê, e depois para a Rússia, para aqui e para ali, e para além dos investimentos feitos no nosso próprio país, que, como estamos a ver, não estão sequer em nome deles, estão em nome de empresas que não têm mais nada lá dentro, muitas vezes. Ora bem, os artífices disso, muitos deles foram portugueses, e obviamente isto implicou um abandono total de qualquer ética, de qualquer responsabilidade deontológica. A mesma coisa se pode dizer das autoridades, desde as autoridades fiscais às autoridades reguladoras, CMVM, Banco de Portugal e outros reguladores, que os sabiam, rostos dessas instituições continuam lá. Não podiam deixar de saber. Do seu ponto de vista, deviam, face àquilo que tem sido revelado, deveriam ser afastados? Deviam assumir a responsabilidade. O nosso problema aqui em Portugal é que ninguém é responsável. Quando há assim um grande escândalo, nunca ninguém é responsável. E todos atiram responsabilidades para lá. Isto é que alimenta os populistas. É que ninguém assume a responsabilidade. Esta há história da hora num determinado momento, mas depois vem uma nova história os senhores ministros que domina dizer, os média e isto fica esquecido no tempo. É isso que está a sugerir. Exatamente, não. A tática é essa. Deixa passar a vaga, e depois fica tudo na mesma. Mas, sobretudo, nunca há responsáveis. Se começasse a haver responsáveis, se começasse a haver o fim desta impunidade, e quando eu digo responsáveis, não é só responsáveis criminalmente, que sem dúvida neste caso têm que se identificar, mas é também do ponto de vista das instituições. Esta história de nos dizerem, ao nível político, bom, isso é com os reguladores e é com o Poder Judicial. Depois os reguladores e o Poder Judicial não fazem nada. Contém, por exemplo, o Ministro dos Santos Silva disse. Exatamente. Mas depois os reguladores escondem-se por trás dos procedimentos de secretismo para continuarem a fechar os olhos e a ficar tudo na mesma. Em relação ao Eurobic, o Banco de Portugal tem um extraordinário e bem feito relatório por seus funcionários de inspeção ao Eurobic em 2015, quando se detectou que o Eurobic era o banco de uma rede de droga, a Money One, de lavagem de dinheiro da droga, a Money One. O relatório... Essa rede de droga tem origem em todo lado, na América Latina, designadamente. Ana Gomes tem documentos que provam foi isso? completamente demonstrado numa reportagem do seu colega Pedro Coelho na SIC há cerca de um mês. De qualquer maneira, depois o Banco de Portugal não fez nada. Pelo contrário, eu passei a vida toda a confrontar o Banco de Portugal, a dizer, mas como é que o Banco de Portugal tem a responsabilidade da avaliação da idoneidade, não só dos corpos executivos da administração dos bancos, como dos próprios acionistas, em particular os acionistas qualificados. O Banco de Portugal várias vezes me respondeu, ela já não é administradora, porque por pressão europeia ela teve que deixar de ser. Mas é acionista. Mas uma acionista qualificada com 42% de um banco, obviamente manda muito mais até de qualquer outra administradora, designadamente dos que são seus empregados. Quer dizer, o que é o Dr. Teixeira dos Santos hoje? É empregado da senhora Dona Isabel dos Santos. Depois, o Banco de Portugal não só não atuou, nomeadamente várias vezes pressionado por mim, mas não só, como até fez coisas completamente contrárias. Olha, em 2018 o Banco de Portugal aceitou, deu a licença ao Eurobic para abrir uma instituição de pagamentos que é competidora da CIBS, do esquema multibanco. O que é uma instituição de pagamento, que é a NetPay, que é uma coisa que é, obviamente, só para facilitar a lavagem, sobretudo na altura em que os próprios bancos correspondentes deste banco e de outros, porque o caso do Eurobic, infelizmente, não é o único, para compensar e para facilitar a circulação do dinheiro. Isto não tem racionalidade nenhuma. Isto é uma ação do Banco de Portugal que é altamente criticável. E eu espero, o Banco de Portugal, se quisesse, tem competência hoje para demitir o Dr. Teixeira dos Santos. Alguém tem que ter a responsabilidade. Acha que devia fazer isso? Acho que sim, porque não haver nunca nenhum responsável
é o que justamente põe o povo todo a dizer isto é tudo uma pandilha, estão todos feitos. E infelizmente estão todos feitos. Infelizmente estão todos feitos? Não, claro que estão. Olha, vá ver. Eu desafio que a RTP para ir ver, fazer uma lista de todos os membros do governo, dos últimos anos, de qualquer partido, que estão hoje em empresas da senhora Dona Isabel dos Santos, de alguma maneira, ou associados a ela, ou outros elementos da cleptocracia angolana, Manuel Vicente, os generais Metralha, como são conhecidos em Angola, Copelipe, Dino, Higino Carneiro, etc. Vá ver quantos ex-ministros, negócios estrangeiros, de ministros de Estado, da economia, das pastas sensíveis na área económica, infraestruturas, etc., não estão hoje, de alguma maneira, nos conselhos de administração, nos conselhos fiscais. O que a Ana Gomes está a das sugerir é que no final do dia ganham todos com isso? Não ganha, certamente, o povo angolano e não ganha também o povo português. Porque é à conta destes esquemas que defraudam o país. Quer dizer, como é que se admite, por exemplo, que ainda recentemente o Banco de Portugal recusasse fornecer à Assembleia da República a lista dos grandes devedores à banca portuguesa? Nós estamos a falar de bancos que estão a ser pagos por nós, que foram intervencionados por Estado. No caso do Eurobic, com o argumento da pagámos necessidade de existir uma confidencialidade bancária, não um sigilo bancário. Isso é um esquema para proteger a criminalidade, que continua, designadamente ligada ao branqueamento de capitais e a financiamento do terrorismo. No caso concreto do Eurobic... No caso do Eurobic, um dos dados mais digamos, perplexizantes deste Luanda Leaks é o facto de ficarmos a saber que houve 57 milhões de euros que saíram da noite para o dia no banco. E agora, quando confrontado com isso, o presidente do banco, o Dr. Teixeira dos Santos, veio dizer que ia abrir uma auditoria a esse movimento. E eu interrogo-me como é que é possível uma administração não ter informação sobre isso, porque 57 milhões não são 57 euros. Portanto, não pode ter saído de uma forma discreta. E esse é apenas um de muitos outros casos. De muitos outros casos. Porque, na verdade, há uma obrigação dos bancos comunicarem, por exemplo, ao Ministério Público, sempre que há um determinado Há a unidade de investigação financeira, quando Sim. há qualquer... Portanto, o que significa que, pelo menos, desde logo, isso não aconteceu. Mas houve muitos outros casos, infelizmente, neste banco, e infelizmente, como digo, não é caso único. Acha que é possível encontrar uma boa explicação para isto? Uma explicação que seja razoável? A explicação é, obviamente, a conivência e o esquema que está montado exatamente para fazer sair o dinheiro, ainda por cima, e a autoridade tributária. Depois do escândalo do apagão fiscal, então não era de facto elementar que os bancos tivessem especial cuidado em relação a transferências como essa, que é só uma pequena, mais uma pontinha do iceberg. 57 milhões já não é muito pequenino. Não, mas até se fala no quadro dos tais 115 milhões que ela terá desviado da Sonangol. Mas isso é menos de 10% daquilo que as próprias autoridades angolanas já identificaram como sendo dívida dela ao Estado, mais de 1.000 milhões, fora o resto, que ainda está por mapear. E, portanto, isto é, de facto, a demonstração de uma total conivência, mas não é só do banco e daqueles que são artífices, os advogados, etc., que criam os veículos e os consultores. Fazem essa engenharia financeira. Que fazem essa engenharia. É também a responsabilidade dos reguladores. Quer dizer, não é por acaso que a senhora Dona Isabel dos Santos tratou de dar trabalho a todas as grandes sociedades de advogados, a PMLJ, a Vieira da Almeida. A Vieira da Almeida, pois é a promiscuidade, a Vieira da Almeida também é a sociedade de advogados que presta assistência jurídica ao Banco de Portugal. As consultoras trabalham para o Banco de Portugal e trabalham para essa gente toda, as Big Four, a PricewaterhouseCoopers, a KPMG, a Deloitte, a Ernst Young, etc. O outro escritório de advogados é a Uria Menendez Proença de Carvalho. Eu não percebo como é que a senhora ainda não respondeu pela sua participação num caso de corrupção de um magistrado português, que é o processo FIS, que está demonstrado que ele esteve envolvido nesse esquema. Portanto, as autoridades portuguesas são coniventes, não podem deixar de ser. E é por isso que eu digo, a responsabilização de alguém é essencial. Porque senão as pessoas não acreditam. E mais, a responsabilização é o sinal para outros que isto não vai mudar. Que as coisas mudam. Porque enquanto não houver responsabilização, quer criminal, quer funcional, quer política,
As coisas não mudam. Vai passar a vaga e vai continuar Mas tudo acha mesmo. que é o mais natural que o que venha a acontecer é isso, é passar a vaga? Porque, por exemplo, nós olhamos para os grandes casos de corrupção ou de alegada corrupção que se verificaram em Portugal, que há acusações, nomeadamente o caso de José Sócrates, o caso de Ricardo Salgado, e os processos continuam nos tribunais e a determinada altura já não se sabe quando é que esta história termina ou em que Mas fase exatamente, por isso eu história digo, isto vai as terminar. autoridades Aliás, no outro dia o Presidente judiciais Marcelo também têm Rebelo de Sousa, julgo que foi na abertura do ano judicial, disse que é mais provável que a justiça divina aconteça mais rapidamente do que a justiça dos homens em Portugal. Bom, o que é dramático e que mostra efetivamente que há aqui um problema de justiça, na administração da qualidade da justiça. democracia. E de seriedade no país. Quer dizer, nós não podemos vender o país como um país de sucesso se de facto, como este caso demonstra, nós não olhamos a origem do dinheiro e a origem é criminosa, porque, como eu digo, tanto é criminoso o dinheiro que vem da droga ou da venda de armas ou do tráfico de seres humanos, como é criminoso o dinheiro que vem de cleptocratas que roubam e deixam na miséria um povo que devia viver e que tinha todas as condições para hoje viver muito melhor. E, portanto, do meu ponto de vista, a negligência é conivente e tem que acabar. E só pode acabar pela responsabilização. E aí as autoridades judiciárias têm muita responsabilidade. Quer dizer, eu lembro-me... Acha que há falta de coragem ou há falta de meios ou há falta de quê? Há falta de tudo. Há falta de meios. Sem dúvida. Porque estes casos provavelmente não respeito. serão muito fáceis de demonstrar. Não sei se são, mas... Há falta de meios, aí, sem dúvida, e não é por acaso. Mas, na verdade, são assuntos complexos. Não é? Há falta de meios, sobretudo meios de perícias financeiras, etc. São temas muito sofisticados, não é? Não são mas e não simples. é por acaso, é para dificuldade. Mas também há falta de coragem. E falta de vontade? Falta de vontade e falta de coragem. Eu tenho vários processos em que eu acompanhei aqui, não só relacionados com Angola, mas relacionados com a corrupção em Portugal, porque obviamente que o baixar do nível de exigência ética em relação ao tratamento de Angola ou de outros países, ou de outras proveniências, quer dizer, o que é o esquema de vistos gold e o secretismo em que está envolvido? É um esquema de não olhar a origem e não deixar que se olhe. Aliás, recentemente soube-se que há pelo menos 72 angolanos com visto de gold. Olha, desafio o governo português a pôr cá fora os nomes desses angolanos que compraram vistos gold. Porque é capaz de ser exatamente alguns desses agentes da cleptocracia. Ana Gomes não distingue entre, digamos, os diferentes partidos políticos, não faz nenhuma diferença entre os principais partidos políticos em relação a Angola? A única diferença será o Bloco de Esquerda, porque o Bloco de Esquerda, aliás, há um livro, entre outros, escrito por Francisco Louçã, que se chama 2014, Os Donos Angolanos de Portugal. Todos os outros, incluindo o PCP, que tem a ver com as ligações à Rússia, e ao MPLA, ao MPLA, e, portanto, que tem a antiga União Soviética e toda a ideologia, tem também ligações fortes e de cumplicidade. Não sei necessariamente do ponto de vista económico, mas político, sem dúvida. Aliás, esta questão da filière russa, até com a revelação de que a senhora tem hoje a nacionalidade russa, que tem direito da sua mãe, e o marido tem a nacionalidade dinamarquesa, também em virtude da sua mãe, deviam exigir ainda mais cautelas no exercício das tais atividades de supervisão e de compliance, não só por parte dos bancos, como por parte dos reguladores. Acredita que alguma coisa vai acontecer ou não? Ou depois desta sua entrevista, depois dos seus pronunciamentos, nós vamos continuar a discutir isto durante uma semana Acredito, e depois... sabe tudo, porque alguma coisa está a mudar, mudou em Angola. Hoje tem a senhora Isabel dos Santos e outros elementos da cleptocracia já sob acusação das autoridades angolanas. Sim. Sob arresto. Penso que, inclusivamente, admito, e acho que é um dos aspectos em que Portugal, eu não estou de acordo com aqueles que dizem que Portugal não tem que se preocupar com isso. Então, Portugal vai lá discutir, por exemplo, o pagamento das dívidas de Angola a empresários portugueses. E bem, Portugal desinteressou-se estranhamente do que aconteceu à Obesa, onde estão pelo menos 3 mil milhões que nós, portugueses, todos estamos a pagar. Portugal... tem a boca cheia de partenariado estratégico, fraternidade, etc. Não podemos ignorar que isso é tudo feito contra os interesses e as condições de vida do povo angolano. Mas acha que está com uma expectativa positiva relativamente ao exercício do João Lourenço, do Presidente João Lourenço? Ele introduziu aqui uma mudança. João Lourenço, há aí muita gente a tentar desvalorizar e, no fundo, fazer o jogo da senhora que diz isto é uma caça às bruxas contra nós, contra ela própria. Contra ela própria e contra a família dos Santos. Mas eles são a cabeça do povo. O povo tem muitos tentáculos e tem que ser a eles. Quem é que aqui falou
contra a solução que foi arranjada em Portugal para resolver o irritante, o chamado caso Manuel Vicente, que é, obviamente, um dos maiores cleptocratas de Angola, trabalhando intimamente com a cabeça do povo, que se chamava dos Santos. Não é? Agora, enfim, é sempre assim, os anglo-sajomados descobrem-se as verdades. E aqui em Portugal é curioso, não é? Os ratos todos que viveram à conta da senhora Dona Isabel dos Santos, que enriqueceram à conta, ninguém hoje se pronuncia, ninguém a vem defender, já viu? Estão todos a querer sair e a dizer, eu só criei esta empresa, não tem nada a ver, etc. Do meu ponto de vista, isto implica que Portugal intervenha. A minha pergunta tinha a ver com com as mudanças que, de facto, João Lourenço introduziu em Angola e se acredita que há uma vontade real e vai haver um movimento real de mudança em Angola. Acho que está a haver. É uma necessidade de sobrevivência do próprio presidente João Lourenço. Os problemas na economia angolana são terríveis. E a imagem de corrupção que Angola tem é muito prejudicial para o próprio país. Claro, ninguém vai investir em Angola. E depois há milhões de jovens no desemprego, ele tem que mostrar resultados. E esta é uma questão realmente essencial e já começou. E Portugal tem que cooperar lealmente. Eu admito que as próprias autoridades angolanas, até certo ponto, tenham que ir nacionalizar. É uma decisão soberana da Angola, naturalmente. Os bens de Mas pelo que eu sei, pelo que eu vi acontecer em relação a outros países, eu trabalhei muito, por exemplo, com a Tunísia para a recuperação dos ativos do regime Ben Ali e com o Egito. Se calhar é muito fácil o tipo de bens, que, além da propriedade imobiliária, nós nem sabemos da missa à metade o que é que há cá comprado por agentes da cleptocracia angolana, além da própria senhora Isabel dos Santos. Mas os valores mobiliários dissipam-se no ápice. O património dissipa-se no ápice. Aliás, foi noticiado, e acho que vem até no próprio arresto angolano, na decisão de arresto, que ela tentou vender o Eurobic recentemente. Sim. A sua participação no Eurobic. Portanto, para obviar a isso... A sua participação na Unitel. Na Unitel, exatamente. Para obviar a isto, para obviar a dissipação do património, eu admito que as autoridades... fundamentos para o arresto que foi determinado pelo Tribunal, o perigo desses bens das suas propriedades em Angola serem dissipadas ou serem vendidas. Incluindo as que estão cá em Portugal. Levaram justamente à decisão do Tribunal de arrestar esses bens, para não serem tocados dos congelados. As autoridades portuguesas têm que cooperar a todos os níveis, e judiciais, etc., com as autoridades angolanas, seriamente, incluindo se houver uma decisão de nacionalização. Até lhe digo, para as empresas portuguesas, desde a EFASEC, à NOS, à GAP, etc., que têm a participação desta tóxica acionista, a senhora Dona Isabel dos Santos, e de outros elementos da cleptocracia, é muito melhor que as participações passem para a titularidade do Estado angolano, que passa a assegurar, portanto, a sua participação na gestão dessas empresas, do que ficarem nesta titularidade tóxica destas personalidades, não é? Portanto... Só para fecharmos este capítulo de Isabel dos Santos, eu queria só que contasse uma história que é mais pessoal, que é o facto de Ana Gomes ter, no seu exercício como embaixadora no Reino Unido... Não era embaixadora, era na sua carreira diplomática, não é? Era primeira secretária. Primeira secretária, um dos degraus da carreira de embaixadora, ter conhecido particularmente Isabel dos Santos nessa altura. Não a conheci. Ela, por acaso, ia à mesma universidade que a minha filha, o King's College, e elas conheciam-se. E algumas vezes o atual embaixador em Londres, de Angola, Rui Mangueira, que tinha sido meu colega já em Genebra, telefonava-me a pedir que se desse visto urgente a Isabel, porque precisava de vir a Lisboa, e às vezes até por razões de segurança, porque ela na altura não se sentia lá muita insegurança. Ainda as relações com a UNITA e o MPLA eram muito complicadas ali. E nessa altura era uma jovem, já bonita, já esperta, discreta, nada. Aliás, ela sempre foi discreta. Só ultimamente nada me faria adivinhar que ela se tornaria naquilo em que se tornou. Mas, entretanto, eu fui vendo, voltei meia, fui ainda a Angola e fui ficando estarrecida quando via, houve a grande esperança com a paz de Angola e no caminho certo. Eu, como dirigente do PS, apoiei, pus o PS pela primeira vez a apoiar a entrada de Angola na Internacional Socialista. Era, obviamente, porque tinha expectativas e um nível de exigência no caminho democrático de Angola. E a partir daí, quando começo a voltar lá em 2008 para as eleições, e vi o que vi, e uma das coisas que mais me impressionou foi ministros angolanos a defenderem a corrupção como
um esquema de acumulação primitiva da propriedade privada, aquilo que na Europa já se tinha feito há 200 anos, diziam eles. Estavam eles a fazer em Angola. Bom, só que o esquema da acumulação da propriedade privada devia servir o objetivo do desenvolvimento e não o do roubo organizado do povo angolano, do saco ao povo angolano. A senhora Isabel dos Santos, ainda agora o Luanda disse que se contou. E isto é o caso daquela comunidade pescatória de 3 mil pessoas que vivia na Praia da Areia Branca, que foi de repente, viu tudo os seus parcos haveres e as suas casas demolidas, foram metidos num sítio infecto na lama para ela aplicar o chamado seu plano diretor e construir a marginal da Corimba. Os jornalistas que lá estiveram a fazer a investigação do Luanda Leaks, um deles contou-me que até chorou perante o que viu, a tragédia de que era crianças a viver. E outro, só de lá estar umas horas a filmar, ficou infectado com uma doença gravíssima. Isto é Isabel dos Santos, é o outro lado de Isabel dos Santos. Aqueles que andaram aqui a vendê-la como uma grande empresária, etc., não podem obnubilar esse lado. Portanto, eu confio que isto tenha consequências decisivas e só espero que aqui em Portugal isto nos ajude também a sanear o nosso próprio país, porque se nós alinhamos neste esquema corruptos para favorecer a cleptocracia de Angola, então alinhamos no esquema corrupto também relativamente aos portugueses e cada vez nos enterraremos mais. Ana Gomes, temos agora o Luanda Leaks, mas anteriormente já tivemos o LuxLeaks, já tivemos o Futebol Leaks, já tivemos os Panama Papers, já tivemos uma série de leaks. E passado este tempo todo, eu interrogo-me que consequências verdadeiramente fortes ou relevantes aconteceram disso. Ou se, na verdade, tudo isso existiu, tudo isso foi muito discutido. Olha, ficamos impressionados com o número de documentos, com a investigação que é feita, mas depois o mundo Portugal, segue como habitualmente. Não houve consequências. Eu fartei-me de dirigir cartas a todos os ministros das Finanças, incluindo o atual, a perguntar o que é que tinha sido feito da lista do Liechtenstein List, tinha sido fornecida ao Dr. Teixeira dos Santos, Ministro das Finanças, pela Sra. Merkel, a Swiss List, que foi fornecida pela Sra. Lagarde, naturalmente os Panama Papers, o LuxLeaks, os Football Leaks e agora o Luanda Leaks. Eu estou convencida que agora o Luanda Leaks vai mesmo ter consequências, queiram ou não Porque queiram. é que nós temos essa proximidade com o caso, é isso? Exatamente. E porque estamos expostos ao mundo inteiro como um país lavandaria. Ora bem, eu acho que a importância que teve esta sucessão de escândalos, o LuxLeaks revelou, sobretudo, a indecência... O paraíso fiscal do Luxemburgo, não é? E os acordos que existiam entre os governos e as empresas. Governos europeus que alinhavam com as grandes empresas multinacionais... Para pagarem menos impostos. Para pagarem menos impostos, enquanto que as pequenas e médias empresas pagam 30% de impostos em média mais do que as grandes multinacionais que recorrem aos offshores e a estes esquemas de lavagem, e os cidadãos, naturalmente, chamados a não só suportar cortes de salários, de pensões, de serviços públicos, mais impostos, enquanto outros não pagam nada. Os grandes devedores, nós não sabemos até hoje quem são os grandes devedores em Portugal. Cada vez que há perdões de milhões a esses grandes devedores, ninguém quer dizer nada, nem sequer o Banco do Estado. Isto é exatamente o problema que eu digo que não pode continuar. Não há combate à corrupção sem transparência e sem responsabilidade. O que é que, no meio disto tudo, em que medida é que no meio disto tudo entra o caso Rui Pinto? Rui Pinto foi agora acusado de imensos crimes, não sei, tenho aqui essa indicação, mas são 90 crimes, nomeadamente tentativa de extorsão, 90, acesso ilegítimo a dados, violação de correspondência, sabotagem informática. Acha que... Mas há uma questão que digamos que acompanha este caso, que é a seguinte: ele ter revelado dados que aparentemente ninguém quer saber. E o enfoque que está, de facto, nos crimes que terá praticado e sobre os quais irá responder a julgamento. Mas sobre a informação que ele revelou, aparentemente não há muito interesse em que essa informação seja discutida, tratada ou investigada. Eu vou-lhe citar o ex-ministro Dr. Poiás Maduro, que ainda há dias dizia: então como é que é? Uns leaks servem para investigar. Houve um comunicado da PGR a dizer que ia ler atentamente o conteúdo destes Luanda Leaks e que iriam tomar todos os procedimentos que se impunham.
Ninguém sabe quem é que realmente está por trás destes Luanda Leaks. Ninguém sabe se o acesso, sem dúvida que tem que ser... Há peritos informáticos há suporte nisto? informático, porque 700 mil documentos só com suporte não diplomático. Se imprimem, não é? No exatamente. papel. Ninguém os transporta em nenhuma mala diplomática, como para aí alguém dizia. Portanto, não sabemos como é que se foi o acesso a essa documentação. Uma coisa é certa, a PGR já disse que ia olhar para eles e ia ver o que é que fazer. E outras autoridades, Banco de Portugal, o próprio Eurobic já veio dizer que tomava medidas e não sei o quê. E cortou relações... E ao nível internacional, já se viu, Davos recusou a senhora Lair, etc. Mas acho que não recusou o financiamento da Unitel ao evento. Recusou também. Também recusou o financiamento da Unitel ao Unitel. Então foi posterior. Agora, há outros leaks, designadamente os Football Leaks de Rui Pinto, que uma magistrada e uma juíza da instrução consideram que não se podem considerar foram obtidos ilegalmente. Ou porque forem obtidos ilegalmente. Ora, neste caso não sabemos, de facto, como diz o Dr. Paiás Maduro, então os leaks são bons para investigar e outros leaks não são bons para investigar. E da sua opinião, porque é que isso acontece? E no caso do Rui Pinto, o Rui Pinto não só expôs criminalidade relacionada com o futebol, mas é criminalidade económica e se calhar com implicações políticas, que abrange tudo, designadamente fiscal, criminalidade fiscal. As autoridades espanholas já recuperaram imenso dinheiro. Desde logo do José Mourinho e do Cristiano Ronaldo. E de outros, à conta do Futebol X. O que eles pôs foi crimes fiscais e outros. Não é possível ignorar. Independentemente de quem acedeu a essa informação o ter feito de forma ilegal, a partir do momento que eles estão no domínio público, as autoridades não podem ignorar isso. Mas, do seu ponto de vista, porquê é que isso acontece? Porque há, mais uma vez, interesse, conivência, se calhar até captura. Nós sabemos que estamos a lidar com meios muito poderosos que conquistam pessoas nos diversos setores e, naturalmente... Desde a justiça ao futebol... Mas não é aqui neste país que temos um magistrado do Ministério Público já condenado por corrupção? Justamente pelo Manuel Vicente, e toda uma cadeia. Não temos agentes da Polícia Judiciária condenados por mancomunamento, orquestração com crime organizado, até para assaltos a casas e por aí fora. Portanto, é evidente que o sistema da justiça, como o sistema político, são particularmente vulneráveis e apetecíveis por parte dessas organizações criminais. Estamos a falar de crime organizado. Rui Pinto fez diversas tentativas, fez denúncias anónimas para o Ministério Público e não viu nada investigado. Eu estou farta de fazer denúncias e que não são anónimas, estou a dar a minha cara, e não as vejo investigados. E vejo as investigações trabalharem para a prescrição, para o aboboramento, para o encerramento dos casos, desde os submarinos aos taleiros de Viana do Castelo, ao apagão fiscal, e podia-lhe dizer muitas mais. Mas acha que aqui, no caso do Rui Pinto, há uma prevalência do futebol e do poder que o futebol tem em Portugal? O que lhe posso dizer é que o Rui Pinto, aquilo que pôs fora, e que eventualmente tem, porque ainda sabemos que há muita coisa ainda por decifrar, e é evidente que ele devia estar a colaborar com as autoridades, e não é por culpa dele que ele não está a colaborar com as autoridades, é porque o Ministério Público, absolutamente, o próprio advogado, o senhor tem estado com ele várias vezes, não é? E ele disse, agora, ele não está disponível para só colaborar, como quer o Ministério Público, para se incriminar. Não, ele devia ser o amigo hacker, como disse a Procuradora Maria José Morgado, das autoridades portuguesas e não estar a ser tratado como inimigo. A minha explicação é que, de facto, há aqui, e espero que em tribunal isso possa demonstrar, há aqui um enviesamento, um encarniçamento contra Rui Pinto, enquanto as autoridades portuguesas não estão a investigar os criminosos que ele expôs e como não estiveram, embora tivessem investigado muita desta criminalidade revelada agora por Luanda Leaks e tivessem todos os elementos para agir, optaram por não agir, designadamente desde a Operação Furacão, que envolvia fraude fiscal qualificada, designadamente um esquema de faturas falsas, etc. Referência ao Miguel Paiás Maduro, ele esteve aqui na grande entrevista, olha, no lugar onde a senhora está hoje sentada há 2 semanas, e o que ele dizia é que este caso está a criar no exterior a imagem de que Portugal está... de que em Portugal não há uma verdadeira vontade de combater a corrupção. Ouça, a sentença não é sentença, a decisão da juíza de levar ao julgamento. Vai até uma questão que não estava em discussão, porque ali não se tratava de questões de facto.
que são para o julgamento, mas sim de questões de direito. E ela, no entanto, explica que ele não é um denunciante e utiliza a última diretiva, a diretiva que foi aprovada no Parlamento Europeu, e eu trabalhei nela, sobre os denunciantes. Mas essa diretiva não é a que se aplica. A que se aplica, que, aliás, ainda nem está em vigor, porque tem 2 anos para ser transposta. A que está em vigor, que devia ser aplicada, é a 4ª diretiva contra o branqueamento de capitais, que tem um artigo 38, que diz que os Estados-membros devem proteger os denunciantes de casos de fraude fiscal e de branqueamento de capitais, designadamente de dentro ou de fora de organizações, portanto não é só para as pessoas que estão dentro das organizações e que denunciam, também quaisquer um. Ora, o Rui Pinto pode-se demonstrar, está registado, que fez tentativas de denúncias pelos canais do Ministério Público e que não viu nada disso acontecer. No caso dele, depois essa é que era a diretiva que se tem que aplicar aqui de extorsão, que não é uma coisa boa, não é? Há o caso da extorsão, que ele terá que responder também. Isso é uma questão que se vai discutir em tribunal. Ele nega e é o único crime que lhe é imputado que justifica a prisão preventiva. Ninguém lá fora percebe. E eu volto a perguntar, quantas pessoas acusadas de tentativa de extorsão foram julgadas ou foram a tribunal? Ou estiveram em prisão preventiva neste país? Estiveram em prisão preventiva ou estão em prisão preventiva neste país? Eu peço ao Ministério Público que explique quantas. Outras. Rui Pinto já leva mais de 1 ano, está quase num ano de prisão, por um único crime, que é esse, a tentativa de extorsão, que se vai discutir, portanto, em tribunal. E ninguém lá fora, de facto, entende que Portugal, independentemente de julgar esse crime que é imputado a Rui Pinto, desconsidere e não investigue a criminalidade organizada que ele expôs através do futebol, através da que está muito para além do futebol. E se calhar tem muito a ver com tudo isto que nós estamos envolve a investigação, etc. Ana Gomes, vamos mudar um pouco só de assunto. O tema da corrupção seria um bom tema para uma plataforma política, para uma candidatura presidencial? O tema da corrupção é um tema fundamental para Portugal a todos os níveis. É uma questão que, de resto, eu vejo a sociedade civil está-se a organizar. E é isso que explica que, por exemplo, a senhora Ministra da Justiça ainda agora tenha nomeado esta semana alguém com uma comissão para estudar uma estratégia para a corrupção, que aliás é uma admissão de que não há estratégia de combate à corrupção neste país. E não há. E não há exatamente porque é que eu já lhe disse. Não há responsabilização, não há transparência. Mas eu estava a colocar esta questão, Ana Gomes, porque sigo com alguma frequência, se é bem que não com uma enorme intensidade, mas com alguma frequência as redes sociais, e vi que nos últimos dias o seu nome surge muito referido como aqui está uma pessoa que devia ser candidata presidencial, porque diz o que pensa, tem coragem para fazer as afirmações, e o Jornal Expresso também lhe colocou essa questão no último fim de semana. E eu pergunto-lhe se, de facto, agora que está em pausa nas suas funções diplomáticas, se teria essa vontade de poder vir a ser candidata presidencial. Estou em pausa nas minhas funções diplomáticas porque quero, como um ato de cidadania, trabalhar com aqueles que querem combater a corrupção. E isso implica expor, falar livremente. Eu hoje coisa que tenho não poderia uma liberdade. fazer se estivesse no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Com certeza. Foi por isso que pedi uma licença sem vencimento no MNE. A que pertence, e aliás, só posso dar graças à extraordinária aprendizagem de serviço público que fiz nas minhas décadas de serviço no MNE. Hoje acho que este combate tem que se travar cá fora. A corrupção está de tal maneira espalhada. E há forças negras, forças criminais, politicamente, digamos, do ponto de vista ideológico, que cavalgam justamente a insatisfação dos cidadãos em relação à corrupção, de uma forma que não se compadece com os esquemas legais. Que esta história de dizer... Por exemplo, eu ouvi o Sr. Presidente da República ontem em Jerusalém dizer que é preciso atuar de acordo com o que é legal. Não basta fazer o que é legal. Toda esta trafolhice de lavagem de dinheiro para a cleptocracia angolana foi legal. Foi completamente sancionada pelas autoridades todas. Sim, quando entrevistei a Isabel Santos, ela disse que dei toda a informação que foi solicitada a todo o momento. É se é legítimo. Pelas autoridades reguladoras. É se é legítimo. E neste caso é imoral, é criminoso. E, portanto, nós temos que dar outro tipo de empenhamento a este combate e tem
Tem que haver alguém que diga... E a Ana Gomes está disponível para isso e tem estado, preciso... nesse combate, digamos assim. Vamos responder à minha pergunta. Não, eu respondo-lhe. Eu acho que é mais importante eu ter hoje a liberdade de dizer o que digo e de forma sustentada. E eu não trabalho sozinha. Há muita gente de dentro das instituições revoltada, competente, revoltada com o estar maniatada, que me alimenta, que me dá a informação. É nesse sentido que eu trabalho. E eu acho que é mais útil eu fazer isso. Eu não me quero ver constrangida, designadamente, pelos constrangimentos institucionais que qualquer cargo político, incluindo o Presidente da República, impõe. Mas, seja como for, o cargo do Presidente da República pode dar uma grande visibilidade a esse combate, se o Presidente da República, por exemplo, assumir esse combate como algo estratégico para o país. Em todos os cargos, este vai ser um grande combate. O principal combate neste momento. É uma questão de sanidade da vida pública e de qualidade da democracia. E de sustentabilidade da democracia. Porque se os cidadãos desconfiam das instituições exatamente por as considerarem corruptas e capturadas, então é a própria democracia que está em causa, e cavalgam os populismos e os nacionalismos e os fascismos. Apesar da corrupção ser um tema muito colocado, por exemplo, pelos especialistas. Exatamente, eles cavalgam isso. E, portanto, eu penso que tem que haver das forças democráticas, exatamente, a diferenciação. E eu acho que o meu papel hoje é, beneficiando das redes de contactos e de conhecimentos que eu tenho, fazer esse trabalho de denúncia pública e de confrontação pública daqueles que não agem. Mas está disponível para escutar esses apelos que eventualmente possam surgir de que Ana Gomes poderia ser uma candidata presidencial, colocando estes temas em cima da mesa e com o destaque que do seu ponto de vista exige? Em relação ao próximo ato eleitoral, eu não tenho dúvida nenhuma que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa vai recandidatar-se e vai ser eleito. É o que as sondagens indicam. Sim, acho que há um espaço de debate que tem que ser aproveitado nas eleições presidenciais, até para valorizar o próprio papel do Presidente da República. Seria muito mau para o Presidente que não houvesse debate e não houvesse, portanto, confrontação democrática, normal, salutar. E acho que esses temas têm que estar em debate, nesse quadro. Acho que o meu partido, o PS, tem a obrigação de apresentar um candidato. Eu já ouvi vozes a dizer que devia não apresentar candidato e apoiar o professor Marcelo, porque não há dúvida que a avaliação que eu própria também faço da atuação do Presidente da República é globalmente positiva e até inclusivamente na articulação com o Governo, mas isso não deve deixar o PS desguarnecer e desaproveitar a oportunidade de apresentar um candidato e um candidato que, do meu ponto de vista, federe o mais possível e federe designadamente à esquerda. À esquerda. E, portanto, Ana Gomes, em síntese, acho que o PS deve ter um candidato. E devo-lhe dizer o seguinte, pior do que... E se houver esse apelo que venha, porque eu tenho assistido a isto nos últimos dias, a esses apelos para que introduzindo o seu nome como possível candidato, Ana Gomes admitia ponderar essa possibilidade? Eu acho que o PS tem que ter um candidato próprio e não pode não ter candidato, ou ainda pior, ter mais do que o candidato. Infelizmente foi isso que aconteceu nas duas últimas eleições presidenciais, não é? Há muitas pessoas que podem ser esse candidato. Eu, como lhe digo, eu não estou disponível para me coartar da liberdade, que é hoje também minha, essencial para a minha capacidade de intervenção cívica. Nem da liberdade de poder decidir a determinado momento que pode ser esse rosto. Bom, mas... Estou a perguntar-lhe. Essa é uma questão que o próprio PS tem que considerar. E se o PS considerar o seu nome, não se excluirá? Não se incomode com isso, porque o Primeiro-Ministro António Costa jamais o permitirá. Ana Gomes, eu conheci a Ana Gomes em 1999, quando ia a caminho de Timor para fazer a cobertura do referendo, e a Ana Gomes era embaixadora em Jacarta, eu fiz uma paragem em Jacarta e entrevistei-a lá. E na altura, acho que foi justamente o grande momento em que os portugueses a conheceram. E conheceram-na como uma diplomata pouco diplomática, porque era uma mulher que falava muito alto, dizia o que pensava e doa a quem doer, sem aqueles cuidados que muitas vezes nós associamos aos diplomatas. De onde é que vem esse seu perfil? De todo o meu percurso pessoal. O 25 de Abril para mim é um momento definidor. Eu já antes do 25 de Abril era militante anticolonial e antifascista.
E, de facto, não fizemos o 25 de Abril para não viver esses ideais. Eu sinto-me profundamente socialista, levo a sério os valores do socialismo. Mas reconhece que é uma característica muito pouco habitual na nossa diplomacia. Mas eu não era, nessa altura, como diplomata, evidentemente, nunca tive um perfil de intervenção partidária, porque, aliás, nem era membro do PS, só passei a ser membro do PS em 2002, depois de Ferro Perdido, de Ferro Rodrigues, quando ele foi líder do Partido Socialista. Líder do partido. Eu tenho, de facto, sinto como um privilégio ter servido na diplomacia portuguesa, em vários postos, Londres, Tóquio, Nova Iorque, Conselho de Segurança, e sem dúvida a questão de Timor é uma questão que me marcou sempre. Ser embaixadora em Jakarta foi muito importante para mim, não só no período da resolução do problema de Timor, mas também pela abertura das relações com a Indonésia. Eu acho que a franqueza foi muito importante com a Indonésia. Muitas vezes eu dizia, fiquei com muitos amigos na Indonésia, olha, no Parlamento Europeu fundei a Associação de Amizade com a Indonésia, estou a trabalhar em projetos com a Indonésia, designadamente de ordem cultural. Portanto, para mim isso é muito importante. Eu não podia ter construído o que, dado a minha contribuição para o esforço, que não é só meu, que é um esforço da diplomacia portuguesa notabilíssimo e da política portuguesa. Da independência de Timor. Que conduziu à independência de Timor. Não podia ter dado o meu contributo se não sendo como eu era, com autenticidade e verdade. E a mesma coisa na própria reconstrução das relações com a Indonésia, que é uma coisa que me dá uma extraordinária satisfação. Nunca houve ninguém no Palácio das Necessidades a dizer-lhe que era melhor falar baixinho. Na UNE, uma das escolas de serviço é que pode-se dizer tudo. Pode-se dizer com correção, mas pode-se dizer tudo. E isso é a escola democrática de serviço público que eu vivi. Custa-me muito que haja pessoas que pensam aquela ideia de que o diplomata é uma pessoa que vai mentir pelo seu país. Do meu ponto de vista, não é a minha definição de diplomacia. Mas eu quero que o meu país corresponda àquilo que eu procuro, à imagem que eu procuro vender dele. De maneira que, quando me bato lá fora por projetar uma imagem positiva do meu país, tenho que garantir que cá dentro ele também está à altura e que corresponde. E acho que isso é positivo, é essencial mesmo para ser eficaz na ação diplomática. Ana Gomes, muito obrigado por ter vindo à grande entrevista e à RTP. A grande entrevista pode ser vista na RTP3 e em diferentes horários na RTP1 e na RTP Internacional. E a partir deste momento vai ficar disponível no site da RTP, em RTP Play. A todos muito obrigado, eu regresso na próxima semana.